Fala rapaziada, Mr. Vacilão aqui, estamos aqui para mais um vídeo de tier list de ranking. E não, esse vídeo não vai ser sobre as fantasias, eu odeio mentir pra homem, eu odeio não cumprir as minhas promessas, mas eu mudei de ideia. Eu tenho uma ideia muito melhor agora. Eu vou fazer uma tier list de melhores esportes, ou melhor, os melhores esportes populares. Tudo isso usando o maravilhoso site Tier Maker. E só pra constar, eu vou ranquear 20 esportes diferentes, contando com 5 categorias diferentes. A categoria Melhores Esportes de Todos os Tempos, apenas para os esportes mais picas, os esportes mais legais, mais divertidos da história. A categoria Bom Esporte, recomendo esportes saudáveis, legais, só que não tão bons quanto o da primeira categoria. A categoria Não é lá essas coisas, mas faz bem, que é a categoria intermediária de esportes que não são muito legais, só que fazem bem pra saúde, então talvez valham a pena serem praticados, talvez. A categoria Só Esquisito Gosta Disso, que são os esportes de gente estranha, de gente anormal. E a pior categoria de todas, essa porra não é nem esporte. Enfim, acredito que o nome dessa categoria seja bem autoexplicativo. Então chega de enrolação, bora pro vídeo. Opa, já vamos começar com um esporte maneiro, automobilismo. E automobilismo ficar na categoria Só Esquisito Gosta Disso, né? Porque, convenhamos, tu tem que ser muito estranho pra gostar de 20, 30 candangos que ficam dentro de um carro e ficam rodando por aí num circuito, ou no autódromo, ou numa pista de rua, sei lá, por 30 milhões de voltas durante 1 hora, 2 horas... ou talvez até 24 horas, cara, é bizarro. Tem que ser muito estranho pra gostar disso. E sabe o que é pior, cara? Eu sou uma dessas pessoas estranhas que gosta desse tipo de esporte. Então assim, nossa, é muito bizarro. Mas eu acho divertido, de uma certa maneira. E como eu disse, tu tem que ser muito esquisito pra gostar dessa merda, ou ser um velho de 50 anos que viu as corridas do Senna lá nos anos 80, 90. Enfim. E também existem outros problemas com relação ao automobilismo, principalmente ao fato de ser muito difícil de praticar esse tipo de esporte. É muito difícil de praticar automobilismo mesmo. É muito difícil e caro. Então acho que nessa categoria vai ficar de bom tamanho. Enfim, bora pra próxima. Ginástica. Só pra deixar claro, eu tô clicando aqui ginástica rítmica também. Pra falar a real, eu até gosto mais da ginástica rítmica do que a ginástica normal. Ginástica normal. A ginástica artística. Talvez eu goste mais porque tem mais música, porque tem música o tempo todo. Diferente da ginástica artística, que só tem música lá no solo. A ginástica rítmica é muito mais bela, muito mais emocional. Eu gosto mais assim. Diferente da ginástica artística, que é algo mais efetivo, algo mais preto no branco. Mas de qualquer forma eu vou deixar a ginástica na categoria Não é lá essas coisas, mas faz bem, por 2 motivos principais. O primeiro é a existência dos jurados, que eu odeio. Eu odeio jurados em esportes. Eu odeio opiniões subjetivas definindo os resultados desses esportes, eu odeio isso. E também por ser um esporte que é muito praticado por mulheres, na real por ser mais valorizado entre as categorias femininas. Não é algo tão uniforme assim o nível de popularidade entre a categoria feminina e a categoria masculina, diferente de outros esportes. Agora falando de surf, eu vou deixar o surf no Bom Esporte, recomendo, porque apesar dele também ter o problema da ginástica, de ter os jurados, ele é um esporte diferente pelo simples fato de você poder praticar sem muita dificuldade. Tu não precisa ter um físico, um shape de um atleta fodão pra poder surfar, tá ligado? É só pegar tua prancha e ir pro mar e ter um pouquinho de habilidade, é só isso. Isso eu acho muito maneiro, cara, então por isso eu vou deixar o surf na categoria Bom Esporte. Eu acho muito maneirão, cara. Muito foda. Agora é tênis de mesa. Bom, tênis de mesa eu vou deixar na mesma categoria do surf, porque, cara, é um esporte muito difícil, muito foda de assistir. Eu acho muito maneiro de assistir, cara. É tudo muito rápido, muito dinâmico, muito maluco, cara. E pode ser muito emocionante às vezes, cara. Eu acho bem maneiro. Por isso eu vou deixar na mesma categoria do surf, tá bom. É uma boa categoria. Agora chegou a vez de falar de boxe. E boxe, simplesmente um dos GOATs dos esportes. Um dos melhores esportes da história, cara, o boxe. Eu acho muito legal do boxe que, dentre todas as artes marciais, o boxe é uma das artes marciais que você menos necessita de só explosão e força física. Força física e explosão são menos necessários aqui. Precisa de muita técnica, muita movimentação, muitas combinações. Tu precisa realmente treinar bem e ser esperto dentro do ringue, cara. Eu acho isso muito legal, muito maneiro do boxe, com relação às outras artes marciais. É um esporte foda, cara. Tu vai treinar muito bem, tu vai melhorar muito o teu físico praticando boxe. É muito maneiro. Fora a influência que esse esporte tem na cultura pop, né? Pô, filmes do Rock, Creed, Regime no Ippo. Cara, é muito foda. Então por isso o boxe vai ficar na categoria Melhores Esportes de Todos os Tempos, sem tirar nem pôr. Agora falando sobre o judô, cara, acho que o judô se encaixa muito bem na categoria Não é lá essas coisas, mas faz bem, cara. Acho que é o esporte que melhor se encaixa nessa categoria, na minha opinião, porque faz bem e tal, é maneiro, é legalzinho. É legalzinho, tipo, não é maneiro, é legalzinho, assim. Não é muito emocionante, assim. Eu não acho tão legal. Vou deixar nessa categoria aqui. Eu não sei explicar, cara. Eu não acho tão divertido. Essa posição aqui tá de bom tamanho. Se eu deixasse pior, eu acho que eu estaria sendo injusto. Enfim, bora lá.
Porra, chegamos na melhor parte. Golfe. Essa porra não é nem esporte. Cara, não tem justificativo pra golfe ser esporte, sério. Tu não cansa, tu não sua. É chato pra caralho. Tudo bem que qualquer um pode praticar, tem esse lado positivo. É só pegar o taco e bater na bolinha e rezar pra acertar o buraco, enfim. Tem esse lado positivo, a praticidade, mas de resto, pô, não tem nenhum motivo plausível pra considerar isso um esporte, cara. É muito paia, é muito paia. Tem que deixar isso nessa categoria, cara. É o melhor esporte, é o esporte que se encaixa melhor nessa categoria aqui. E se você discorda de mim, você tem que repensar algumas coisas, cara. Você quer mesmo comparar golfe com boxe, com ginástica? Pô, fala sério, né? Enfim, bora pro próximo esporte. Agora chegou a vez do beisebol, e o beisebol eu vou deixar na categoria só esquisito gosta disso. Só não vou deixar numa categoria pior, porque o beisebol é um esporte bem tradicional. Muita gente gosta disso e gosta muito, e há muito tempo, né? Algo que foi criado ontem, tá ligado? Tipo esportes, tipo campeonato de CS, campeonato de LoL, CBLOL, enfim. Esse esporte tem um problema sério de falta de dinâmica, falta de rapidez nos eventos que acontecem durante o jogo. Isso é algo comum dos esportes americanos. Vocês vão me ver lançando mais desse argumento, lançando mais argumentos parecidos com esse no decorrer da lista, porque os esportes americanos seguem esse padrão. Como no caso do basquete, que é um esporte popular pra caralho, que eu acho maneiro e que muita gente gosta. Só que eu tenho uma relação meio que de amor e ódio com o basquete, cara. Acho que o principal motivo é que eu tenho dificuldade de me sentir engajado com o basquete. Porque, primeiro, tem comercial pra caralho, o jogo não é tão dinâmico assim, como eu falei antes com relação ao beisebol. Também tem o lance da temporada regular, né? Tem a temporada regular e depois os playoffs. Eu não me sinto nem um pouco engajado em assistir os jogos da temporada regular, que seria tipo a temporada que não vale nada, entre aspas, né? Fora que tem um lance do basquete de que todas as jogadas parecem iguais, todos os times parecem jogar da mesma maneira, parece que não tem jogadores que jogam de maneira diferente, sei lá, eu tenho essa sensação às vezes. Não é um esporte tão diversificado com relação a estilo de jogo. Tem esse motivo também, então acho que eu vou deixar na categoria, cara. Bom esporte, recomendo, é um esporte maneiro, só que não é algo que me pegou tanto assim, não é um esporte que me pegou tanto assim quanto eu gostaria, tá ligado? Agora chegou a vez de outro GOAT, o tênis. Acho o tênis muito maneiro, cara, um esporte muito legal, tanto pra se praticar quanto pra se assistir, eu acho bem da hora. Quer dizer, tem alguns problemas que podem ser graves para as outras pessoas, que não tanto pra mim, com relação, tipo, ao horário dos jogos, a duração dos jogos, algo com relação a isso. Os jogos podem durar muito tempo e não é tão dinâmico assim quanto eu gostaria, tipo, com relação ao lance do primeiro saque, segundo saque, às vezes os caras demoram muito pra sacar, eu acho isso meio paia. Também tem outras questões com relação a WO, tipo, às vezes os caras simplesmente desistem dos jogos sem dar uma justificativa plausível e foda-se. Eu acho isso meio paia, tá ligado? E também tem alguns problemas com relação à etiqueta, tipo, de não poder falar durante os pontos, isso eu não acho tão legal assim. Só que meio que virou uma regra não falada do tênis, uma tradição, e é difícil de mudar isso. Eu gostaria que fosse diferente, mas não é assim, então, sei lá. Mas o tênis é muito legal, cara, é um esporte muito divertido de assistir, e é um dos melhores, na minha opinião. Vou deixar da categoria mais alta, só que atrás do boxe. E agora falando do skate, cara, eu vou deixar na categoria só esquisito gostar disso, porque por mais que o skate seja maneiro, andar de skate seja maneiro, seja estiloso e tal, radical, não é tipo aquele esporte foda e tal, de superação, de superar os limites do próprio corpo e tal, de muito desgaste, em comparação com os outros aqui que eu citei. Mas é legal, cara, não é tipo um golfe da vida, tá ligado? Não é um golfe da vida, com certeza não é. É um esporte de engomadinho, e também todo mundo pode andar de skate, é só comprar um skate. É só comprar um skate, agora eu sei exatamente como andar de skate, enfim, é um negócio maneiro, cara. É maneiro, é top. Só que eu vou deixar aqui um pouco abaixo, porque tem que respeitar a hierarquia, né, pai? Algumas coisas assim não podem ficar acima das outras, é injusto. Agora com relação à natação, eu vou deixar a natação na categoria não é lá essas coisas, porque eu respeito o shape dos atletas, dos nadadores, cara, os nadadores têm um shape foda pra caralho. Eu seria nadador só por causa do shape foda, estético. Mas enfim, o esporte em si não é tão legal, não acho tão maneiro, cara. Mas eu respeito. Então eu vou deixar na categoria intermediária, categoria mediana. É uma boa categoria. Agora vamos falar de hóquei no gelo, cara. E essa porra aqui não é esporte. Não é esporte e só esquisito gosta disso. Deveria ter uma fusão das duas categorias. Só esquisito gosta disso e essa porra não é esporte. E aí daria pra elencar o hóquei de gelo aqui. Mas cara, pior que eu acho que é maneiro. Claro, desconsiderando o caso daquele cara que morreu numa partida de hóquei de gelo. Aquilo lá foi meio trágico. Passou um pouquinho dos limites, só um pouquinho. Mas, cara, rola porradaria pra caralho no hóquei de gelo, cara. É muito entretenimento, cara. Meu Deus do céu. É muito legal. É porradaria franca, filho. Todo homem gosta disso, cara. Tá no DNA. Mas eu tenho que deixar hóquei de gelo na categoria não é esporte, cara. É justo. É justo com as outras opções aqui, com os outros esportes dessa lista. Agora chegou a vez de falar sobre esgrima. E, mano,
Eu acho até a ideia maneira, só que, mano, eu sou um pouco sádico, vocês já perceberam, eu sou um pouco maluco, sou meio... Eu gosto de sangue. Então eu queria que a galera praticasse esgrima sem aquelas roupas especiais e tal, pra se machucar mesmo, pra furar os outros, cara. Eu acho que seria muito da hora, cara. Vocês também achariam da hora se fosse assim, mano? Sei lá, pega umas espadas aqui que não machucam tanto, só que geram alguns cortes ali, alguns furos. Deixa a galera sair ali, mano. Sair na espadada, mano. Ia ser mó da hora. Espetando umas às outras, cara. Ia ser muito mais interessante. Teria muito mais audiência, eu tenho certeza disso. Então por causa disso eu vou deixar a esgrima na categoria só esquisito gosta. Só que, cara, tem bastante potencial, cara. Sigam as minhas dicas aí, a galera que organiza os eventos de esgrima e tal. A galera que cuida desse esporte, mano. Sigam as minhas dicas que se vocês fizerem isso, esse esporte vai bombar. Pode ter certeza. Agora falando de futebol americano, cara, se estivesse avaliando o futebol americano, mais o evento que é montado no entorno e tal, toda aquela palhaçada, todo aquele bafafá danado e tal, Super Bowl, os caralho. Se fosse tudo isso junto, acho que eu botaria ali numa categoria bom esporte, eu recomendo. Agora falando só do esporte em si, só das dinâmicas de jogo, cara, mano, não acho muito legal não, cara. Deixa lá, não é lá essas coisas, cara. Essa é a categoria certa pra esse esporte. Porque, cara, se você tira a questão comercial, a questão do evento, mano, pra mim não sobra muita coisa não, sinceramente. Não acho tão legal, não acho muito empolgante não. Fora que é meio difícil de entender, sei lá, mano. Só que tem porradaria e tal, tem bastante contato físico, isso é maneiro, eu acho da hora. Mas enfim, a categoria não é lá essas coisas, é boa. Tá de bom tamanho. Embora não seja essencialmente correto, porque se você praticar esse esporte, você provavelmente vai ter várias lesões, mas foda-se. Foda-se isso. Isso não vem ao caso nesse momento. Enfim, bora pra próxima. Agora falando de powerlifting, cara, eu tenho que deixar na categoria só esse se tu gosta disso, porque todas as outras categorias parecem incorretas se eu deixar o powerlifting nelas. Todas as outras categorias não parecem fazer muito sentido. Porque, né, powerlifting não é algo que faz muito bem pra saúde, dá muita lesão. Também não é algo, nossa, meu Deus do céu, que divertido de assistir. Quer dizer, tem um pouco de hype, né, porque, sei lá, o cara quebra um recorde e tal, levanta peso pra caralho, sai sangue do nariz dele. Porra, não tem como não se empolgar com isso. Mas, tipo, não é algo absolutamente empolgante a todo momento, então acho que a categoria só esquisito gosta disso é uma boa categoria. Mas eu gosto bastante, cara, de powerlifting, mano. É algo muito macho de fazer, é o esporte mais macho da história, talvez. Mas eu vou deixar aqui. E agora chegou a vez de falar de vôlei, e mano, vôlei eu acho muito foda, esporte muito bom, faz bem pra saúde e tal, é legal. É um pouco repetitivo, na minha opinião, às vezes. É um pouco repetitivo e tal. E a fase do vôlei brasileiro também não tá lá muito legal assim. Quer dizer, o Brasil até sempre chega nas fases finais, mas sempre fica com bronze, nunca ganha. Tá meio ruim a fase atual, principalmente se comparado com as outras fases mais vitoriosas. Mas ainda assim não apaga os benefícios do esporte, e o vôlei também tem uma parada que eu acho muito bacana, que as duas categorias, a categoria feminina e a categoria masculina, são quase que igualmente valorizadas. Tipo, todo mundo assiste vôlei feminino e todo mundo assiste vôlei masculino. Todo mundo que é fã de vôlei assiste tanto o masculino quanto o feminino. Eu acho isso muito maneiro, cara. Isso é algo que eu não vejo em absolutamente nenhuma modalidade, esse nível de igualdade, de interesse, tanto pelo feminino quanto pelo masculino, cara. É muito da hora. Por esses e outros motivos, o vôlei se encaixa perfeitamente na categoria bom esporte, recomendo. E chegou a vez do rugby, e mano, eu vou deixar o rugby na categoria essa porra não é esporte, pelo mesmo motivo do hockey de gelo, mano. Rola muita porrada, mano, porradaria franca, os caras se agarrando e tal, não é um esporte com bola, que os caras têm que ficar segurando bola e correndo. Pô, é um negócio de sair na porrada, pô, e eu respeito isso, só que não é algo tipo, nossa, totalmente esportivo, assim, nossa, meu Deus do céu. Mas, cara, é da hora, é legal, é divertido. Só que eu tenho que deixar nessa categoria, essa porra não é esporte, cara, eu tenho que deixar aqui. Eu tenho que ser coerente e eu quero me manter como uma pessoa coerente nesse vídeo aqui de tier list. Pelo menos nesse vídeo. A hipocrisia pode rolar solta dos outros vídeos do canal, mas nesse vídeo aqui não. Aqui não. E agora vamos falar sobre maratona. Mano, maratona, eu quero deixar na categoria bom, eu recomendo, só que, cara, por um lado eu recomendo, por um lado eu não recomendo não, porque os caras, mano, eles completam as maratonas e saem todos esgotados, todos fudidos. Os caras morrendo, mano, se arrastando, é um esporte de muito desgaste, mano. É muito desgaste físico, os caras ultrapassam os limites totalmente, assim, ultrapassam por muito. Só que, mano, é muito da hora, é muita determinação, cara. É inspirador. Acho muito maneiro. Eu vou deixar nessa categoria aqui, mas eu não sei se recomendo não, pra que vocês pratiquem. Mesmo de maneira controlada e tal, eu não sei se eu recomendo não. Mas cada um sabe o que faz. Se você tá acostumado a correr, se você tá acostumado a correr por longas distâncias, num certo ritmo, talvez seja legal. E finalmente chegou a vez do verdadeiro GOAT, o futebol. Mas como eu disse antes, se eu tinha uma relação de amor e ódio com basquete, cara, a minha relação de amor e ódio com futebol é tipo
triplicado, não, quadruplicado, quintuplicado, mano, é uma relação de amor e ódio assim muito intensa. Porque, sei lá, eu gosto do futebol, eu acho o esporte muito bom, só que eu odeio os juízes, eu odeio o clubismo, o fanatismo com relação ao futebol, a torcida organizada e tal, essas merdas. Eu odeio isso, eu odeio a corrupção no futebol, e eu sinto que isso rola muito, cara, no futebol hoje em dia. Também tem o lance do futebol não ter muitos estilos de jogo diferentes. Da maneira que o futebol é jogado hoje, de muita força física e pouca técnica, não é algo que me agrada, tá ligado? Não é algo que me agrada. Eu perdi um pouco do amor pelo futebol nos últimos anos, mas eu tenho que ser justo aqui. É o esporte que mais move dinheiro, é o esporte mais popular do mundo. Então tem que ser justo aqui. O futebol é o GOAT dos esportes. Sem choro. Mas se você quiser gostar mais de outro esporte, tu pode gostar, tá ligado? Tu tem a liberdade. Eu respeito isso e até recomendo, sinceramente. Mas é isso, essa foi a minha tier list, espero que tenham gostado. Vou deixar a tier list completa aí pra vocês estão vendo agora. Ela não tá organizada da melhor maneira possível, por exemplo, eu deveria deixar os melhores esportes de cada categoria do lado esquerdo, mas não fiz isso, então, tipo, foda-se, sinceramente, não vou fazer isso agora. Mas eu acredito que esteja organizado o suficiente, tá bem mastigadinho, cara. Tá bem mastigadinho, então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Valeu, galera, falou, vamos ver se vai ter mais vídeos aí nos próximos dias. Acredito que terão. Então é isso. Valeu, falou, fui!